Aula de Língua Portuguesa, professora Karine. Nossa aula de hoje é sobre gramática, verbos, que está no nosso livro, na página 148 e 149. Abram todos o livro nessa página para acompanhar a explicação. Verbos no modo indicativo. Todos estão lembrados o que significa verbos? Verbos é uma palavra da classe gramatical que indica ação. Em todas as nossas frases, em todas as coisas que nós falamos e escrevemos, nós sempre usamos uma palavrinha para indicar uma ação. E essa palavra, ela sempre fica organizada, indicando se essa ação aconteceu no passado, se ela está acontecendo no tempo presente, ou se ela ainda irá acontecer no futuro. Essa forma que nós falamos, passado, presente e futuro, nós chamamos de tempo. Mas o que significa que o verbo está no modo indicativo? O modo indicativo indica a certeza da ação. Por que nós precisamos entender o modo indicativo? Porque existem outros modos de se escrever os verbos ou se falar os verbos. Um deles, que nós temos aqui no exemplo, é o modo subjuntivo. Subjuntivo, nós entendemos sempre como algo que está numa ideia, que ela ainda é abstrata, que ela ainda não se concretizou. Então, quando o verbo está no modo subjuntivo, ele expressa dúvida. Vamos aqui aos exemplos. Famoso atleta perde a medalha de ouro. Famoso atleta perdeu a medalha de ouro. Famoso atleta perderá a medalha de ouro. Notem, quando eu digo perde, eu estou falando do tempo presente. Quando eu digo perdeu, eu estou falando do tempo passado. Quando eu digo perderá, está falando do tempo futuro. Aqui tem o exemplo, então, a respeito do modo subjuntivo, né? Como seria o modo subjuntivo? Seria assim: e se o famoso atleta perdesse a medalha de ouro? Nota que no começo da frase tem a palavrinha se, que dá uma condição. Eu estou supondo que talvez, quem sabe, e se ele perdesse? Se fosse uma outra palavra, vamos supor, aqui nós estamos falando do verbo perder. Se fosse o verbo cantar, e se o famoso artista cantasse? Nota que a forma final do verbo sempre fica a mesma. Agora outra aqui. Talvez o famoso atleta perca a medalha de ouro. Talvez, quem sabe. Notem então que aqui coloca uma ideia de dúvida, de suposição. Sempre quando for dessa forma aqui, nós estamos falando do modo subjuntivo. Algo que não está certo, não é definitivo, não é real, está supondo. Mas o modo indicativo não, ele indica certeza. É uma coisa exata, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos nos prender a estudar os verbos no modo indicativo. No livro de vocês, no exercício da página 148, o primeiro exercício diz assim: releia o título da notícia. Lama tóxica atinge ponto de desova de tartarugas gigantes. Tá bem aqui a manchete, né? O título da notícia. O verbo atinge passa que ideia de tempo? A de que a chegada da lama tóxica acontecerá posteriormente no futuro, que acontece simultaneamente ao mesmo tempo em que se lê no presente, ou que aconteceu anteriormente no passado. Essa notícia, provavelmente, ela foi dada, conforme a gente sempre vê nos jornais e revistas, no mesmo dia que ocorreu o fato, né? Então, aqui diz que a forma como o verbo está escrito, atinge,
ela significa que acontece simultaneamente ao tempo em que se lê. Ela está atingindo, ela atinge. Então é o que? Tempo presente, tá bom? Isso aqui é só um exemplo. Por que a professora colocou esse trechinho aqui? Porque verbos uma atividade, é um assunto da língua portuguesa que vocês precisam exercitar praticando, fazendo atividade, lendo, compreendendo. Vocês têm aqui o exercício da página 148 e 149, todinho referente a uso, a aplicação dos verbos, tá? Então, o que vai acontecer? Agora, após a explicação da professora, vocês vão pegar o livro e vão fazer a atividade. Depois a professora vai fazer um outro vídeo corrigindo essa atividade aqui. Mas antes disso, eu queria fazer uma tarefinha com vocês aqui, uma explicação, como ela era quando a professora estudava. A professora não fazia esse estudo de verbos somente com a atividade igual está no livro. Então, a professora vai dar uma explicação a mais. A gente costumava estudar, e pode perguntar para o papai, para a mamãe, se eles não faziam assim também no caderninho. Nós pegávamos um verbo e a gente escrevia ele em todos os 3 tempos principais aqui: presente, passado e futuro. Com todas as pessoas, ó, as pessoas do singular, lembra que a professora já explicou? Eu, tu, ele, e as pessoas do plural, nós, vós, eles. Então, nós escrevíamos o verbo no presente, no passado e no futuro. Mas olha só, o que acontece? Peguei o verbo atingir, que era o primeiro exemplo da atividade de vocês. Lembrando aqui, quando nós estudamos as conjugações, que o verbo atingir, ele termina em ir. Então, ele é um verbo de terceira conjugação. Então, aqui nessa explicação diz assim: apesar de ser um verbo regular, o verbo atingir apresenta uma irregularidade na sua forma. Como assim, professora? O que significa uma irregularidade? É porque a palavrinha atingir, ela é escrita com a letra G. A letra G, ela tem um som quando se escreve com as vogais A, O, U, ela tem um tipo de som, e quando se escreve com I e com E, ela tem outro som. Como assim? Já vou mostrar para vocês. Então, por causa disso, aqui diz o seguinte: para manutenção da pronúncia, a alteração da consoante G para a consoante J, antes da vogal A e da vogal O. Eu atinjo, que eles atinjam. Atinja ele. Isso aqui é um outro tempo que a professora não colocou aqui, que é uma outra conjugação. Vamos lá. Então, aqui quando eu digo eu atinjo, eu não poderia estar escrito com a letra G aqui, porque senão ficaria eu atingo. O G com o O fica go, não jó. Então, por isso que foi substituído aqui pela letra J, tá bom? Prestem atenção sempre nisso. Vamos aqui. Eu atinjo, tu atinges, ele atinge. Nós atingimos, vós atingis, eles atingem. Eu atingi, tu atingiste, ele atingiu. Nós atingimos, vós atingistes, eles atingiram. Eu atingirei, tu atingirás, ele atingirá. Nós atingiremos, vós atingireis, eles atingirão. Aqui vocês notem que os 3 primeiros nós sempre representamos na forma do singular, os pronomes, e os 3 últimos são na forma do plural, tá bom? Vocês farão esse exercício aqui na tarefinha que eu vou dar no final, com outros 2 verbos. Aqui é o verbo na terceira conjugação, né? O verbo atingir, ele termina em ir. E eu vou dar para vocês um de primeira e de segunda conjugação, que fica um pouquinho mais fácil para resolver, tá bom? Essa aqui é a forma que o papai, a mamãe, que a tia Karine estudava na escola. Não só com a forma do exercício, mas a gente tinha que fazer essa conjugação aqui. E ela é interessante porque a gente vai aprendendo a fixar a forma de fazer, tá bem? Aqui esse lembrete, ó. O som da letra G,
quando ele é combinado com as vogais, ele é pronunciado de formas diferentes. G com A faz o som de Gá, G com O faz o som de Gó, e G com U faz o som de Gu. Mas o G com a letra E faz o som Gé. Esse Gé, nota que é diferente, Gá, Gó, Gu, Gé e Gi. Gé e Gi são os sons da letra J. Então, por isso que lá no verbo foi modificado para a letra J, porque senão ficaria com esse som aqui, tá? Toda vez que o G tá com A, faz Gá, Gó, Gu, aqui com A, com O, com U. Com o E e com o I, ele faz o som como se ele tivesse escrito com a letra J, tá bom? Só um lembretezinho para vocês, então. Tarefinha, vocês farão a atividade do livro da página 148 e 149 e vão fazer uma tarefa extra no caderno, que são as conjugações dos verbos estudar e ler. Como que vocês farão isso? Da mesma forma que a professora mostrou aqui. Vocês vão escrever aqui em cima, vocês vão colocar verbo estudar. Aí vocês vão escrever no presente. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Passado, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. No futuro, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Verbo ler. Eu leio, tu lês, ele lê. Nós lemos, vós lês, eles leem. Passado, eu li, tu leste, ele leu. Nós lemos, vós lestes, eles leram. Futuro, eu lerei, tu lerás, ele lerá. Nós leremos, vós lereis, eles lerão. Olha que fácil. É isso. Explicação de hoje, tarefinha. Bom trabalho para vocês. E a gente continua conversando no nosso WhatsApp, na nossa sala de aula. Toda dúvida, a professora responde. Mas é importante que vocês prestem atenção no vídeo, pode assistir mais que uma vez e façam a tarefa com atenção. Um beijo no coração de todo mundo.